Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Zilda e na aula de Geografia de hoje falarei sobre as paisagens vegetais do Brasil. Vocês vão poder acompanhá-la abrindo a apostila 3 a partir da página 261. O Brasil apresenta uma grande diversidade em sua cobertura vegetal original devido ao seu extenso território. E essa diversidade está relacionada aos diferentes tipos de clima e solo. Porém, a ação humana alterou essa cobertura, destruindo aproximadamente a metade dela. E os principais fatores foram o crescimento das cidades, a exploração da madeira e o agronegócio. Veremos a seguir as principais características das formações vegetais do Brasil. Iniciaremos pelo estudo da floresta equatorial, também chamada floresta amazônica. Ela está sob o domínio do clima equatorial, que é quente e muito úmido, e ocupa 49% do território brasileiro. Apresenta uma vegetação sempre verde e muito densa, composta de árvores de diferentes portes, grandes, médias e pequenas. Possui uma enorme variedade de espécies vegetais e animais. Ela é a maior floresta equatorial do mundo e é a área mais preservada do Brasil. A sua maior ameaça é o desmatamento, resultado da extração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária. Temos aí agora a floresta tropical, também chamada de Mata Atlântica. Originalmente, ela ocupava 15% de todo o território brasileiro. Como podemos ver aí no mapa ao lado, ela se estendia de uma faixa que ia do litoral do Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul, cobrindo também o interior do estado de São Paulo e parte do estado do Paraná e de Minas Gerais. Ela foi desmatada desde o início da colonização para a produção agrícola e pecuária, e mais recentemente pelo crescimento das áreas urbanas. Ela concentra 60% de toda a população brasileira. 93% de sua área já foi desmatada. Então, ela é a vegetação mais devastada do Brasil e considerada um hotspot. Lembrando que na aula passada falamos sobre esse fenômeno, que significa um ponto quente ou foco de calor, que é toda a área que necessita de proteção imediata, considerando a rica biodiversidade que possui e o seu alto grau de degradação. A floresta subtropical, também chamada de Mata dos Pinhais, é uma vegetação de clima subtropical que recobria grande parte da região sul. É uma vegetação arbórea que atinge mais de 30 metros de altura, com predomínio de araucárias, mais popularmente conhecida como pinheiro do Paraná. Atualmente, resta menos de 5% de sua formação vegetal. E os principais fatores de sua degradação são a ocupação humana, urbana, a extração da madeira e a agropecuária. A Mata dos Cocais está associada ao clima tropical, que cobria originalmente parte dos estados do Maranhão e Piauí, como podemos ver no mapa do Brasil ao lado. Ela se situa entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão,
onde está presente a vegetação de caatinga. Ela é formada por palmáceas, como o babaçu e a carnaúba, de onde extraem a cera, o óleo, as fibras, entre outras, que são fontes de subsistência para a população que vive do extrativismo nessas áreas. O desmatamento tem ocorrido para a criação de pastagens, para a pecuária e, sobretudo, para a cultura da soja, que vem crescendo a cada ano. O cerrado. Ele é associado ao clima tropical e recobria originalmente grande parte da região centro-oeste, alguns trechos ao sul da região norte e grande parte do estado de Minas Gerais. Sua vegetação é formada predominantemente por arbustos e árvores espaçadas, com galhos retorcidos e cascas grossas recobrindo seus troncos. Estima-se que tenha perdido mais da metade de sua vegetação original pelo desmatamento para dar lugar a grandes plantações, com destaque para a soja e a pecuária extensiva. As plantações de cana, voltadas para a produção de biocombustíveis, avançam sobre a cobertura original remanescente. Como a Mata Atlântica, o Cerrado também é considerado um hotspot, isto é, uma das regiões mais ameaçadas do globo. E se nada for feito, estima-se que poderá desaparecer até 2030. A Caatinga. Ela fica sob domínio do clima semiárido, estende-se por todo o sertão nordestino e o norte de Minas Gerais. A sua vegetação perde as folhas nos períodos de seca, conseguindo assim diminuir sua transpiração e reter a água necessária para a sua sobrevivência. Ao perder suas folhas, a paisagem ganha um colorido cinza esbranquiçado, o que explica o nome de Caatinga, que é uma designação indígena que tem o significado de mata branca. Os maiores problemas são a exploração da vegetação para a produção de lenha e carvão, bem como a contaminação do solo por agrotóxicos, o emprego de técnicas de irrigação inadequadas para o tipo de solo ali existente, que provoca então a salinização e a desertificação. Cerca de 50% de sua área já sofreu deteriorização. Ela, porém, possui uma fauna muito rica, especialmente em aves. Campos. São associados ao clima subtropical, o mais frio do Brasil, e recobriam grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Ela possui uma vegetação rasteira, que cobre o solo com gramíneas e arbustos de pequeno porte. São excelentes áreas de pastagens naturais. Mais da metade já foi desmatada pela ocupação humana e uso inadequado de cultivo e criação de gado. O Pantanal. O Pantanal fica sob domínio do clima tropical. Ela ocupa grande área do estado do Mato Grosso do Sul e um pequeno trecho do estado do Mato Grosso. A sua característica é ser formado pelo agrupamento de diferentes formações vegetais. Ela é considerada uma área de transição, pois ela tem vegetação típica do cerrado, áreas de florestas e também campos, que ficam alagados na época de chuvas, que se dá no verão.
É uma das maiores áreas alagadas de água doce e já teve mais de 15% de sua vegetação original desmatada. A maior ameaça vem da agropecuária. As queimadas para a renovação de pastagens, bem como a contaminação das águas e do solo por pesticidas. O turismo desorganizado, bem como a caça e a pesca predatórias, também contribuem. Apesar disso, ainda é o bioma mais preservado do Brasil. Os manguezais aparecem em áreas de transição entre a terra e o mar, em regiões tropicais e subtropicais, ocupando ambientes inundados por marés, apresentando uma mistura entre as águas doces e salgadas. As plantas que compõem o manguezal são os mangues. Encontrados originalmente ao longo de quase todo o litoral brasileiro, hoje estão restritas a pequenas áreas. Elas se situam em locais onde os rios desaguam nos mares. São importantes locais de reprodução da fauna marinha, principalmente dos peixes e crustáceos, como os camarões, lagostas e caranguejos, que também encontram seu alimento nesses ambientes. Eles sofrem com a intensa urbanização das áreas litorâneas. Biomas são regiões da biosfera que apresentam os mesmos tipos de vegetação, com características semelhanças de clima, relevo e solo, e apresentam também diversidade de flora e fauna própria. Temos aí um mapa A, cujo título é Brasil, Biomas em 2004. Então, apresenta aí os 6 biomas originais do Brasil, que é a Amazônia, Cerrado, a Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. E no mapa B, apresenta o mapa do Brasil, com as suas áreas antropizadas, também no ano de 2004. Antropizada quer dizer, são aquelas que foram alteradas pela ação humana. Então, nós podemos ver aí o que está em roxo, são todas as áreas de biomas que foram devastadas pela ação humana. Antes de analisar a proposta da atividade da página 271 da apostila, vamos lembrar que na aula de hoje estudamos em que as coberturas vegetais foram muito devastadas com o crescimento das cidades e de áreas destinadas às indústrias e à agropecuárias. Na atividade, então, ela pede que se compare os mapas do Brasil de biomas e de áreas antropizadas, para responder às duas questões: quais biomas que foram mais alterados pela ação humana e os que foram menos. Para responder essa questão, é só analisar, então, as áreas antropizadas, que estão com a mancha roxa. Quanto maior for a existência dessa mancha, significa que mais devastado esse bioma foi. E com isso, vocês conseguirão responder a essas duas questões. Antes de encerrar, gostaria de falar com vocês a respeito do Outubro Rosa, que, para quem não sabe, o Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de frequentar o médico e de fazer a mamografia, essa campanha também estimula que a mulherada se toque e sempre faça o autoexame das mamas. Sobre o câncer de mama, infelizmente,
Esse é o segundo tipo mais frequente no mundo e por isso merece tanta atenção. No Brasil, por exemplo, o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, especialmente por causa do grande número de diagnósticos tardios, ou seja, já com câncer em estado avançado. Seja você também um divulgador dessa campanha. Então, com esse alerta, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se cuidem, bons estudos e até a próxima semana.